Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para começarmos uma live, TBT e BCPR, começando agora, ao vivo, aqui no Facebook, e daqui a pouquinho estará disponível também no canal do YouTube, lá da Igreja Batista Central, em Porto Real. Se você, por acaso, ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, eu te convido a se inscrever, para que você possa ficar atento a todas as programações e celebrações da nossa igreja, que você possa acompanhar os estudos bíblicos ali pelo canal no YouTube, e vai ser uma bênção em nome de Jesus para a sua vida, tá certo? Então, nesse momento, eu quero também convidar você a curtir a página da nossa igreja no Facebook, Igreja Batista Central em Porto Real. Não deixe de curtir essa página, porque você será abençoado também com as mensagens que ali são postadas, tá bom? Então, eu quero desde já convidar você para ficar conosco do começo ao fim. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua participação nessa noite conosco, aqui ao vivo, na nossa live. E quero convidar você desde já a compartilhar essa live aí no seu Facebook particular, para que outras pessoas também possam ter acesso àquilo que Deus vai fazer nessa noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará nessa noite. E eu pergunto a você, você crê? Então, por favor, deixe aí os seus comentários, compartilhe conosco essa live e seja abençoado você e toda a sua família, tá certo? Então, eu quero nesse momento convidar você para fazer uma leitura bíblica comigo, no Salmo de número 2, capítulo 11, Salmo de número 2, versículo 11, que diz: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Então, que você possa adorar o Senhor com temor e exultar o nome do Senhor com tremor, tá certo? Essa é uma noite de adoração, essa é uma noite de glorificarmos o nome de Deus, essa é uma noite de nós clamarmos a Deus, essa é uma noite de nós louvarmos a Deus, engrandecermos o seu nome e orarmos ao Pai, pedindo ao Pai a sua misericórdia e a sua graça, tá certo? Estamos vivendo tempos difíceis, dias muito complicados, mas eis que o Senhor está conosco nessa batalha e nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio piamente no poder de Deus, eu creio nas mãos de Deus que tem todo o poder, tá certo? Então, nesse momento, quero convidar você para orar comigo ao Pai, tá certo? Então, feche seus olhos, encurva a sua cabeça, nós vamos falar com Deus, nós vamos falar com quem resolve. Então, nesse momento, encurva a sua cabeça, feche seus olhos, se concentre nesse momento, porque Deus quer falar com você através da mensagem do Evangelho, e Deus também quer que você venha louvá-lo, engrandecê-lo nessa noite. Então, eis aí a oportunidade que você tem nas mãos para estar engrandecendo a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então, nós vamos orar agora. Feche seus olhos e curva a sua cabeça e nós vamos falar com Deus. Amém? Pai, te damos graças, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. E te pedimos que nos ajude, nos abençoe nessa noite, que seja engrandecido
que seja exaltado o teu santo nome. Nós te exaltamos porque tu és Deus bendito, Deus amado, Deus glorificado. Não há outro Deus semelhante a ti. Por ti, ó Deus, nós faremos, ó Deus, o melhor. E queremos, ó Deus, te apresentar agora, nessa noite, as nossas vidas como oferta viva no teu altar. Queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome. Prepara a nossa mente, prepara, ó Deus, o nosso coração, pois nós necessitamos, nesse momento, ó Deus, ser tocado pelo Senhor através da sua palavra e dos cânticos que serão ministrados, ó Deus, pelos nossos irmãos. Abençoe poderosamente as nossas vidas, ao abrirmos a nossa boca, que possamos, ó Deus, falar daquilo que o Senhor quer falar conosco e com seu povo nessa noite. Use a minha vida, use a vida do Nen, da Sara, para a glória do teu nome. Nós te exaltamos, porque tu és o grande Deus, o nosso Pai. E assim nós te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia e graça. Esteja conosco, Pai. Nos abençoe. Cuide do teu povo, cuide da tua igreja, cuide da cidade de Porto Real, cidade de Resende, região das Agulhas Negras, estado do Rio de Janeiro. Ó Deus, cuide dessa nação brasileira em nome de Jesus, Pai. Te pedimos que nos ajude a enfrentar, ó Deus, essa pandemia, junto com o Senhor. Em breve veremos a tua glória e enxergaremos, ó Deus, a tua vitória em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, o nosso Deus, Deus poderoso, Deus grande, Deus de infinita misericórdia e graça. Eis que Deus está conosco nessa noite, meu irmão, minha irmã, por isso não saia dessa telinha, fique conosco do começo ao fim e você vai ouvir o que Deus tem para te falar nessa noite. Deus tem um recado especial para você, meu irmão, minha irmã. Fique conosco e seja abençoado com a mensagem do Evangelho que será pregado aqui em nome de Jesus. Tá certo? Então eu quero convidar meu irmão Ney, a sua filha Sara, para estarmos louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, porque Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. As suas misericórdias elas se renovam toda manhã. E por isso é o motivo de nós agradecermos a Deus, porque nós estamos vivos, estamos com saúde, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado do seu rebanho, do seu povo, nós somos escolhidos do Senhor, nós somos nação eleita, nós somos o sacerdócio real do Senhor, por isso, meu irmão, minha irmã, louve a Deus com alegria nessa noite. Eu quero, nesse momento, passar a palavra para os nossos irmãos Nen e Sarinha, que estarão nos abençoando nessa noite, na condução dos cânticos, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe aí essa live com outra pessoa. Fique à vontade, Nen. A palavra está com você. Amém. A paz a todos. Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos render graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor é perfeito. As suas misericórdias duram para sempre. Ele é um Deus de amor. E Ele tem um compromisso com nós. Basta você também ter um compromisso com Ele. Que Ele tem compromisso com você. E não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Nada melhor do que estar na casa dEle, do que estar louvando o nome dEle. Vamos louvar então? Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, para teu louvor.
pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Não, 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 não. Como é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Que a sua vida possa ser abençoada por esses louvores. O amor de Deus possa entrar na sua casa, possa invadir os corações. Nós servimos a um Deus poderoso, um Deus fiel, que cuida de nós, que cuida da nossa família. Basta no momento, a partir do momento que nós temos um compromisso com Ele, Ele tem compromisso conosco também. E não existe nada melhor do que estar diante dEle, sendo cuidado por Ele, sendo guiado por Ele. Seu amor é grande. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, pois és fiel a mim. Tudo foi criado por ti, mas também para teu louvor. Eu quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Como é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus, Jesus, Jesus. Teu amor é grande, teu amor é sobrenatural. Ele é o Senhor, Jesus, Jesus. Está cuidando da nossa família, Jesus, Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita
Pai. Necessitamos da Tua presença, Senhor. Necessitamos do Teu amor. Necessitamos muito mais e mais de Ti, ó Pai. Necessitamos que Tu esteja sempre conosco, nos abençoando, ó Pai. Nos guiando, ó Pai, cuidando de cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui diante da Tua presença, Senhor. Não somos nada, ó Pai. Somos dependentes de Ti, ó Deus. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada somos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, ó Pai. Para que possamos, Pai, estar cada vez mais perto de Ti, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de Te servir, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de ser salvos em Cristo Jesus. Tu és poderoso. Venha renovar as nossas vidas cada vez mais. Nos dá algo novo, ó Deus. Nos renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo necessitamos mais de Ti, Senhor. Necessitamos do Teu amor. Necessitamos do Teu amor. Jesus, venha sobre nós. Vem sobre Tua igreja. Necessitamos do Teu amor. Necessitamos do Teu amor. Jesus, venha sobre nós, sobre a Tua igreja. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Diz mais ainda: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais à frente ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que palavra bonita que o Senhor deixa para nós. Você toma posse dessa palavra? É o Senhor Jesus que está dizendo tudo isso. Tome posse. Vamos subir mais. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração mais uma vez. Porque tudo que há, Senhor Jesus, muda, Senhor, dentro do necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Jesus, Jesus. Só isso. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, a sua igreja te clama. Jesus, visita nossa cidade, Jesus, abençoa nossas famílias, Jesus. É o Senhor da minha vida e da sua. Jesus. Amém. Que bênção, meus irmãos, poder ouvir um grande louvor, né? Como esse, um lindo louvor, entoado aí pelos nossos irmãos Ném, Cipriano e Sara, que tem nos abençoado grandemente. Todas as nossas lives, eles estão aí, servindo a Jesus Cristo com muita alegria, louvando a Deus com alegria e trazendo aí algo muito especial para as nossas vidas. Então, muito obrigado mais uma vez a essa família que tem sempre nos abençoado e nos ajudado nas nossas lives. Eu quero convidar você para abrir no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Por favor, Neemias, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos falar
nessa noite sobre orações e súplicas. Vamos lá. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim o texto: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Meus irmãos, essas são as palavras de Neemias, o autor desse livro. Ele está falando aqui sobre quando ele tomou, conhecimento de que os muros de Jerusalém estavam caídos, foram derrubados. Então, Neemias, nesse momento, ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém não estavam mais de pé. E ele se entristece, porque os muros, naquela época, representavam segurança e representava algo muito valioso para eles. Então, Neemias se compadece da situação ao receber essa notícia, ele se compadece do povo, se entristece pelo povo, porque Neemias amava Jerusalém, Neemias amava o povo de Israel, os judeus, e Neemias, então, está numa cidade totalmente distante de Jerusalém naquele momento, e quando ele toma conhecimento sobre o que aconteceu com Jerusalém, ele, então, se coloca à disposição de Deus, e Deus, então, se encarrega de enviar Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, Neemias rompeu a chorar quando escutou que o muro de Jerusalém seguia em ruínas. Os muros significavam muito, muito para eles naquele momento, naquele tempo. Então, o que eles significavam para eles era que os muros representavam segurança, trazia paz, simbolizava poder. Ou seja, Neemias, quando soube dessa notícia, ele se entristeceu, ele se compadeceu. A única coisa que ele podia fazer naquele momento era clamar a Deus, pedir a Deus uma direção e pedir a Deus ajuda de Deus, então, para resolver o problema de Jerusalém. Então Deus levanta um copeiro, que era copeiro do rei, Neemias, e chama Neemias para uma grande missão agora de reconstruir os muros de Jerusalém. E a reconstrução não é algo fácil, é algo difícil. Então Neemias se torna, então, um reconstrutor dos muros de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém estava vivendo um tempo difícil. Eles não tinham líder, eles não tinham alguém para ensinar para eles as escrituras. Então, depois que Neemias ajuda o povo a reconstruir os muros de Jerusalém, Deus, então, levanta Esdras para poder auxiliar Neemias na reconstrução dos muros e também na reconstrução da vida com Deus do povo de Jerusalém. Então, nesse momento, eu gostaria de falar aqui algumas coisas sobre oração e súplica e mostrar para vocês algumas diferenças, tá certo? Há uma grande diferença entre oração e súplica, e a gente precisa aprender sobre isso. Oração é o nosso coração em gratidão àqueles momentos diários em nosso devocional com Deus. Isso é oração. É quando nós estamos sendo gratos a Deus em um momento de devocional diante de Deus, em um momento diário com Deus, o nosso coração está alegre, animado. Então, isso é oração. Agora, já a súplica é o gemido da alma. É quando você está sofrendo por dentro, é quando você não sabe mais o que fazer, você não sabe se você ora, se você fala com Deus, ou se você chora aos prantos, se você se derrama diante de Deus, e isso é súplica. É semelhante ao que aconteceu com Ana. Ana chegou ao ponto de orar a Deus, ao ponto de começar a até gaguejar diante das suas orações, e as pessoas começaram a falar que ela estava embriagada.
mas na verdade ela não estava embriagada, ela estava suplicando a Deus. Ou seja, era tanto sofrimento interno que ela não sabia de que forma, né, que ela poderia colocar-se diante de Deus as suas necessidades. Então, Ana não tinha mais nem condições de falar para Deus o que ela estava querendo, o que ela estava precisando, porque ela estava sofrendo muito internamente. Então, essa é a diferença da oração e da súplica. A súplica é o gemido da alma, é quando nós estamos em desespero total, é quando nós estamos com uma necessidade diante de nós, é quando nós estamos gritando, pedindo socorro a Deus, quando a nossa alma geme. E isso é Deus em que vai olhar para nós, ter misericórdia de nós e nos atender segundo a sua vontade e o seu querer. Então, nós precisamos entender que nos momentos de aflição a Deus nos ensina a chorar, a suplicar. Haverá momentos em nossa vida em que nós não saberemos como agir. E é nesses momentos que Deus nos ensina a chorar. Então, a Bíblia vai nos ensinar claramente de que Jesus, em diversos momentos, ele também sofreu, ele também sentiu esse gemido da alma, ele também suplicou a Deus. Em diversos momentos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele suou sangue. Ele gotejava sangue. De tamanho sofrimento. Então, naquele momento, lá no Getsêmani, Jesus estava suplicando a Deus. Ele estava clamando a Deus, pedindo a Deus ajuda, força, para passar por aquele momento. Então, nós estamos sujeitos também a sofrer dessa maneira. A sofrer como Neemias, a sofrer como Ana, a sofrer até mesmo como nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sujeitos a passar por momentos dificílimos, ao ponto de nós sentirmos a nossa alma gemer. Então, tem momentos que a gente passa na vida que a gente não sabe nem explicar. E a gente fica até mesmo sem palavras para falar com Deus. A gente só sabe chorar, a gente só sabe se prostrar diante de Deus e pedir a Deus que entenda aquele nosso choro. Então não pense que Deus não está em nossas súplicas. Na verdade, é o contrário. Às vezes o próprio Deus coloca uma profunda tristeza em nossa alma. Às vezes é o próprio Deus que faz isso conosco, porque Deus quer que nós voltemos para Ele, então, ao ponto de nós nos prostrarmos diante dos seus pés, clamando a Ele, chorando, para que Ele possa entender o nosso gemido, entender o tamanho do nosso sofrimento. Então, às vezes, Deus, Ele permite que nós passemos, então, por momentos de profunda tristeza da alma. E é Ele quem está querendo fazer algo diferente em nossa vida. Por isso, Ele permite tais coisas. E eu creio que nesse momento Deus quer fazer algo diferente na nação brasileira. Eu creio que nesse momento Deus quer fazer algo diferente na cidade de Resende, de Porto Real, região das Agulhas Negras. Eu creio que há um despertamento de Deus por todo esse mundo. Deus está nos chamando de volta para Ele. Deus quer que nós venhamos a nos prostrar diante dEle, suplicando a Ele o seu favor, a sua ajuda, a sua misericórdia. Deus, nesse momento, Ele se compadece de nós, mas Ele está permitindo essas coisas para que nós venhamos a entender que Ele é o Deus soberano e Ele está acima de todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, vale a pena suplicar a Deus, vale a pena orar ao Senhor. Nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de clamar a Deus, pedindo a Deus para que nos ajude. Então, nesse momento, quero que você entenda isso. É nos momentos de aflição que a história de muitos homens na Bíblia foi mudada, pois ali Deus concede ao homem a força, a determinação para enxergar o erro e fazer algo diferente. Deus quer nos fazer enxergar algo diferente no meio dessa pandemia. Deus quer nos fazer enxergar isso. Por isso, está aí a resposta da natureza gemendo, irmãos. Coisas que não aconteciam no nosso país estão acontecendo.
esses ciclones por aí. Isso não é normal. É Deus nos chamando de volta. É Deus querendo que a nossa nação se volte para o Senhor, se volte para Ele. É Deus querendo nos mostrar algo diferente, uma maneira diferente de adorar a Deus, de buscar a Deus, de louvar a Deus. Deus tem nos ensinado, irmãos, com esse gemido da natureza, com as coisas que estão nos acontecendo agora, nessa atualidade. Deus quer nos despertar para algo diferente. Entenda isso. Então, Deus, ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar que é Ele quem pode mudar a situação do homem. É Ele quem pode transformar todo o contexto. É o único Deus, o nosso Deus, quem pode fazer isso. Deus nunca gera o inconformismo em nós para nos deixar no mesmo lugar. Deus quer nos tirar da mesmice, da nossa vida estagnada. Deus quer nos levar para algo novo, algo especial, algo direcionado por Ele, algo preparado por Ele, por Deus. Entenda isso. E às vezes eu passo por momentos tão difíceis em que minha alma começa a gemer de dor. E eu começo a clamar a Deus, suplicar a Deus, e Deus começa a vir me trazendo consolo, me trazendo uma certa paz, e eu começo a entender que é um plano de Deus tudo aquilo. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, da mesma maneira que Deus tem falado comigo, eu creio que Deus vai falar com você também. Deus quer que você continue orando, continue suplicando a Ele, e Ele virá com seu favor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nação brasileira, sobre a cidade de Porto Real, sobre a cidade de Resende. Deus virá com a sua Shekinah, tirando toda impureza, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não pertence a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ele quer nos levar a lugares que nunca fomos, para que possamos experimentar o que nós nunca experimentamos. Deus quer nos levar para o lugar que nunca fomos, para fazer-nos experimentar algo que nunca experimentamos. Você pode até achar que Deus já fez tudo na sua vida. Você pode achar até que Deus não tem mais nada de novo para a sua vida. Não se engane, Deus sempre tem algo novo para a sua vida. Deus é um Deus pleno. Deus é um Deus completo. Então, por favor, receba o novo de Deus através desse entendimento, dessa compreensão de que Deus deseja te ensinar em meio ao sofrimento. Entenda isso, entenda isso. Você só vai sentir o gosto de uma banana se você experimentar dessa banana. Se você só olhar a banana, você não vai sentir aquele gosto daquela banana. Você precisa descascar essa banana e degustar dela para saber se ela é boa ou ruim. Assim Deus tem feito conosco, Deus tem nos ensinado a tirar as cascas das bananas para experimentar, degustar dessas bananas, para sentirmos o sabor diferente. Deus tem algo novo para a nação brasileira, Deus tem algo novo para a cidade de Porto Real, Deus tem algo novo para a cidade de Resende, meu irmão, minha irmã. Creiam nisso, continue orando a Deus, continue clamando a Deus, e Ele virá com o seu novo sobre a nossa vida. Então, entenda o seguinte, Neemias ouviu as desgraças de seu povo, com isso ele chorou em súplica por vários dias, e o seu momento com Deus, em oração, foi a convicção de que ele não poderia viver sem tomar uma atitude. Deus mudou a realidade da vida de Neemias. Outrora, Neemias estava como copeiro do rei. Agora, Neemias é conduzido a Jerusalém de volta, agora para ser o líder, para ajudar Jerusalém na reconstrução do muro. Deus queria restabelecer algo novo com Jerusalém, com o povo de Jerusalém. Deus queria renovar votos. Deus queria restaurar Jerusalém.
através de Neemias e de Esdras. E Deus assim fez. Então Deus quer também usar a sua vida, a minha vida, nessa pandemia, para nós restaurarmos a nossa nação. Que isso, pastor? Mas Deus vai usar a minha vida. Eu sou tão pequenino. Deus quer usar a sua vida também, querido. Porque há pessoas que você conhece que eu não conheço. Há pessoas que eu conheço que você não conhece. E assim Deus vai restaurando toda a nossa nação. Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Entenda isso, cada um tem o seu papel no reino de Deus, cada um tem o seu papel no reino do Senhor, nosso Deus. Então entenda, assim como Deus fez com Neemias, Deus quer fazer com você. Como Deus fez com Ana, a mesma coisa, a dor da sua alma era intensa. Era intensa. E a sua súplica mudou completamente o cenário. Depois que Ana se prostrou diante de Deus, clamou a Deus, suplicou a Deus, Deus atendeu o pedido de Ana, meu irmão, minha irmã. Então, a partir do momento que você entender a necessidade de você suplicar a Deus, Deus vai entrar com provisão para resolver a situação da nossa nação brasileira. Deus vai intervir, irmãos. A gente precisa clamar mais a Deus, a gente precisa suplicar a Deus, a gente precisa chorar por essas pessoas que estão morrendo, chorar por esses familiares que agora estão sentindo falta dos seus parentes que morreram por conta dessa pandemia. A gente precisa se compadecer deles, ter compaixão deles, sentir a dor do outro para que a gente possa suplicar a Deus, clamar a Deus, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a Deus o renovo, a restauração. Deus quer te usar como reconstrutor também, para reconstruir essa nação que está corrompida, essa nação que está toda balançada com pecado. Deus quer te usar para reconstruir essa nação, porque Deus tem um plano para essa nação. Deus tem um plano especial para essa nação. Essa nação, ela pertence ao Senhor. A cidade de Resende, de Porto Real, pertence ao Senhor Jesus Cristo. E não há nada que mude isso. Não há nada que mude isso. Deus quer te usar para reconstruir essa cidade de Resende, Porto Real, região. Deus quer trazer algo novo. Deus quer tirar tudo aquilo que não pertence a Ele. Com a sua Shekinah, Deus vai queimar tudo que não convém. Esse é o nosso Deus. Creia nisso, irmão. Creia nisso que eu estou te falando aqui, porque isso vem de Deus. Deus quer mudar o seu cenário também, como Ele mudou o cenário de Ana. Se você sentir algo tipo uma angústia, não pense que é algo maligno. Na verdade, é Deus querendo te ver como um verdadeiro. É Deus querendo ter um verdadeiro encontro contigo. Às vezes você sente esse coração angustiado, contrito, abalado, algo sofrido, né? Você sente aquele peso, aquela mágoa, Deus quer tirar tudo isso de você. Deus quer te levar para perto dele. Deus quer restaurar também você. Deus quer reconstruir algo dentro de você também. Deus quer tirar todo o sentimento ruim de dentro de você, toda a mágoa, toda a melancolia. Deus quer tirar tudo de dentro de você, toda a falta de perdão. Deus quer tirar todo o remorso de você. Nesse momento, creia nisso. Clame a Deus, suplique a Deus, porque Deus vai reconstruir você por dentro. Deus vai colocar um novo coração em você, vai tirar esse coração de pedra, vai te dar um coração novo. Deus vai limpar a sua mente que está hoje, nesse momento, precisando ser restaurada, ser limpa, ser purificada por Deus. Deus vai purificar a sua mente. Deus vai te limpar por completo. Creia nisso. Então, pode ser que você não tenha entendido o propósito maravilhoso de Deus. As pessoas pensam que tudo que é relacionado à tristeza é maligno e não vem de Deus.
Pois como ver Deus em meio à tristeza? Como é que deve ser ver Deus em meio à tristeza e meio ao sofrimento? A Bíblia diz que Neemias estava em uma profunda tristeza, ao ponto do próprio rei perceber que ele não estava bem. E diz a Bíblia que o rei viu a mão de Deus na vida de Neemias no meio da sua tristeza. Entenda o seguinte: tem muitas pessoas lá fora que estão enxergando as mãos de Deus sobre a sua vida. Você pode não acreditar nisso, mas a mão de Deus está sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento, sobre a sua tristeza. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Eis que o Senhor fará algo novo dentro de você, meu irmão, minha irmã. Deus está usando toda essa situação para te transformar, para te mudar. Deus está preparando algo novo para a sua vida. Deus quer te usar como reconstrutor de vidas. De vidas. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Então creia nisso, entenda o plano de Deus. Deus está nos levando para mais perto dele, irmãos. Para mais perto dele. O maior sacrifício do mundo foi na cruz. E antes da cruz, Jesus estava em profunda aflição, como eu falei para vocês. Em profunda aflição. O Senhor Jesus também se sentiu triste, sofreu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Está ao lado do Pai. O choro durou uma noite inteira, mas a alegria veio. Creia nisso. A alegria vem. E ela virá. Então, nesse momento, eu quero que você, nesse momento, entenda a necessidade de você clamar a Deus, suplicar a Deus, orar ao Senhor, se prostrar diante de Deus, chorar diante de Deus, porque Deus fará algo novo na sua vida. Existe um teólogo americano que diz, em uma das suas frases leves, ele diz o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, fala-nos mediante da nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Entenda essa frase. Frase de Leves. Diz: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor, sofrimento, tristeza. Este é o megafone para despertar o homem que estava surdo. Lá no capítulo 13, do versículo 14 de Neemias, eu quero encerrar com essa palavra. Neemias vai dizer o seguinte: lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que eu fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus, pelo seu culto. Que as nossas orações nesse momento possam ser semelhantes a de Neemias. Deus, não se esqueça de mim, do que eu fiz para o Senhor, das obras que eu fiz diante do Senhor, de tudo que eu fiz na sua igreja, Senhor, no templo do Senhor. Deus, não se esqueça de tudo aquilo que eu já fui, de tudo aquilo que eu representei para o Senhor há anos atrás, há tempos atrás. Deus, me restaura, me reconstrói. Deus, eu preciso de algo novo. Eu preciso ser usado pelo Senhor mais uma vez. Prepara-me, ó Deus. Deus quer você como reconstrutor de vidas. Deus quer você como restaurador de vidas. Deus quer usar a sua vida a partir do momento que você entender a situação que você está vivendo agora, esse momento de tristeza, de sofrimento, de dor. Deus vai usar tudo isso para glorificar seu santo nome. Deus vai usar toda essa situação para mudar você, para moldar você, para restaurar você. Que
Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Orações e súplicas sejam feitas diariamente diante do nosso Deus. O apóstolo Paulo nos ensinou perfeitamente isso. Que possamos compreender nessa noite o real sentido da tristeza, do sofrimento, da súplica e o real sentido que nós representamos para Deus, quem nós somos diante de Deus e quem Deus quer que nós nos tornemos daqui para frente. Deus quer usar a sua vida para reconstruir essa nação, para reconstruir a sua cidade, para restaurar a sorte da sua cidade e da minha cidade. Deus quer algo novo dentro de você, jorrando, fluindo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Deus está permitindo todo esse momento de tristeza para mudar você, para moldar você. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus com os nossos irmãos. Daqui a pouquinho estarei de volta para dar a bênção a vocês, para nós encerrarmos esse TBT e BCPR mais uma vez. Amém? Glória a Deus. A palavra está com você, né? Hein? Está louvando o Senhor com mais um hino. Ele é fiel, está aqui consoado do pastor. Vamos continuar louvando. Me conhece, sabes tudo que eu preciso, mesmo antes de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo ir a te abraçar, meu Pai. Tu és a minha força, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Preciso estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Vivo só para ti. Vivo só pra ti, só pra ti. Me conheces, sabes tudo que, mesmo antes de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser apenas o teu céu. Quero
Assim como Deus usou a vida de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, assim como Deus usou a vida de Esdras também, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Mas antes de Deus usar a minha vida e a sua vida, Ele quer nos reconstruir por dentro. Ele quer nos restaurar por dentro. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, para nos preparar para algo novo dele. Porque dele, por ele, foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é para ele, meu irmão. A sua vida é para ser vivida para ele. Então, nós precisamos compreender a importância de nós nos colocarmos diante de Deus em oração, em súplica, e entender o tamanho dessa tristeza, desse sofrimento, dessa situação que nos assombra, que nos assola diariamente. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Creia nisso. Tenha certeza disso. Você é importante, sim, nas mãos de Deus. Você é especial, sim, nas mãos de Deus. Assim, da mesma forma que o rei conseguiu enxergar a mão de Deus sobre a vida de Neemias, o povo está vendo as mãos de Deus sobre a sua vida e minha vida. Pode ser que você não esteja enxergando as mãos de Deus sobre a sua vida, mas há alguém que está enxergando nesse momento. Então não pare de fazer a obra de Deus, não pare de trabalhar, não pare de servir a Deus, não pare de falar com Deus em oração, não pare de clamar a Deus, suplicar a Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. E Deus vai restaurar a nossa nação, Deus vai reconstruir a nossa nação através da minha vida, da sua vida e dos demais irmãos, em nome de Jesus. Assim eu creio, assim nós devemos crer, em nome de Jesus. Tá certo? Então eu quero aproveitar esse momento para dizer aos irmãos que nós estamos cogitando para reabrir o nosso templo ali em Porto Real no segundo domingo de agosto. Se assim Deus permitir, se a nossa situação estiver estabilizada na nossa cidade, nós iremos reabrir o nosso templo no segundo domingo de agosto, em nome de Jesus. Com 2 cultos no domingo, ou seja, um culto às 10 horas da manhã, iniciando às 10 horas da manhã, terminando até no máximo 11h30 da manhã, e um outro culto das 19 horas até as 8h30 da noite. Tá certo? Então, estejam orando para que a gente possa reabrir a nossa igreja, se assim for a vontade de Deus, no segundo domingo de agosto, com uma grande ceia, um momento de ceia, para nós estarmos ali tendo um momento de comunhão com Deus e louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor e ouvindo a sua palavra. Tá certo? Então, eu quero deixar aqui também para você uma mensagem, dizer a você que a nossa igreja ela continua em campanha de alimentos. Você pode estar indo até a loja dos nossos irmãos Moisés e Eliane, e você pode estar levando a sua doação, o seu quilo de alimento. Tem muitas famílias precisando nesse momento. Nós precisamos continuar ajudando essas pessoas. Tá certo? Então, a loja dos nossos irmãos Moisés e Eliane fica em frente à loja Teicá, ali na Avenida Dom Pedro II. E você pode estar levando a sua cesta básica, a sua doação até a loja dos nossos irmãos. Tá bom? Então, eu quero dizer a você também que você pode estar participando das nossas lives na terça-feira, que nós temos algo muito especial com a nossa irmã Elmar, que é Confinados, porém Livres. É um programa que nós estamos realizando nas terças-feiras. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. Nossa irmã Elmar é missionária e ela também é psicanalista. Ela tem falado muito bem em cima de uma terapia cristã, uma terapia bíblica. Tem sido algo profundo, tem sido algo maravilhoso. E no domingo a gente está se reunindo também aqui no Facebook às 19 horas. Domingo de manhã nós temos escola bíblica pelo WhatsApp e também pelo aplicativo do Meets, tá bom? E também no aplicativo do Zoom também tem escola bíblica do Ministério Infantil. Então, se você deseja, nesse momento, participar da nossa escola bíblica, é só entrar em contato conosco no número que eu vou estar colocando aqui, para que vocês possam estar agendando e pegando o link, né, no caso,
desses aplicativos para vocês participarem dessas reuniões e estudos que nós estamos realizando, tá bom? E nas sextas-feiras, amanhã, por exemplo, nós teremos o nosso pequeno grupo de jovens e adolescentes, tá bom? Então, você também, que é adolescente, que deseja participar do PGM dos jovens, dos adolescentes, você pode estar entrando em contato conosco, pegando o link para você participar da classe dos adolescentes com os nossos adolescentes aqui da nossa igreja, tá bom? A Igreja Batista Central em Porto Real, uma igreja viva, que adora o Deus vivo e verdadeiro, uma igreja multiplicadora de discípulos, uma igreja que tem como meta e alvo alcançar o maior número de pessoas com a mensagem do Evangelho e transformar crentes em discípulos maduros e frutíferos. Essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo, e também é servir a nossa comunidade, a nossa sociedade, e assim Deus tem nos dado prazer nesse momento de pandemia de estar fazendo isso pelas pessoas carentes de nossa cidade. Esteja em oração pela cidade de Resende, Porto Real, há um grande número de pessoas sendo infectadas nesse momento, e é um número assustador. A gente precisa clamar a Deus, suplicar a Deus para que Deus nos livre desse momento, nos livre desse sofrimento, dessa dor, desse sentimento ruim, de medo, de insegurança. Parece que os nossos muros caíram, parece que os muros de Porto Real, de Resende caíram. Então a gente precisa clamar a Deus, pedir ajuda de Deus, do soberano Deus, do Todo-Poderoso, para que Ele tire de nós e nos livre dessa situação tão difícil, tão complicada que nós estamos vivendo. Amém? Então eu glorifico a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida, peço a você mais uma vez para compartilhar essa live no seu Facebook, porque nós estamos tendo aí, no mínimo, 300 pessoas visualizando os nossos cultos todas as vezes que nós abrimos as nossas lives. Então, assim, tem sido uma grande bênção. E eu tenho louvado a Deus por isso. Todas as nossas lives, assim que eu termino, eu olho lá, já tem 200 e pouquinho, daqui a pouco se transforma em 300, 400 e assim vai. Tudo isso para a glória de Deus. Nós já temos, é claro, algumas lives que já chegaram a ter 1.300 visualizações. E eu fiquei maravilhado quando eu vi, né? E temos ainda fora aí as lives dos nossos irmãos do Ministério de Louvor, e quando eles fazem também, arrebenta, né? Então, tudo isso para a glória de Deus. Amém? Não perca nenhuma das nossas lives, esteja sempre em comunhão com Deus, orando a Deus, fazendo súplicas diante de Deus, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Hoje nós nos reunimos ali em Porto Real com o nosso prefeito Ailton Marques, prefeito do município de Porto Real, e ali foi falado muito bem de muitas igrejas que estão cumprindo, né, corretamente o decreto que assim foi estabelecido pelo município. Então as igrejas estão de parabéns, porque as igrejas que estão já de portas abertas estão agindo corretamente diante da lei, e Deus tem nos abençoado. Amém? Então, por favor, tome cuidado, lave sempre as mãos, use álcool em gel, esteja sempre com as janelas da sua casa abertas, para que esteja sempre arejada a sua casa. Isso também é muito importante. Foi falado lá hoje pelos responsáveis da saúde que estavam lá na nossa reunião. E a gente precisa também estar fazendo denúncias. Se porventura você vê lugares aglomerados, faça denúncia. Nós temos lá um número que eu não vou me lembrar agora, mas tem um número específico para fazer essas denúncias, porque tem muitos lugares que não estão respeitando, estão aglomerados, as pessoas não estão mais usando máscaras, e essas pessoas são as responsáveis pela morte de muitas outras pessoas que são do grupo de risco. Então, por favor, quando você vê alguém que não está usando máscaras nas ruas, esse alguém é um assassino. Ele pode estar assassinando uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação, que está lá dentro da sua casa, numa quarentena, guardando, não saindo de casa, e às vezes vem alguém infectado e leva esse vírus para dentro de casa. Então, tome cuidado, por favor. Eu peço a vocês que continuem orando, e se assim Deus permitir, estaremos reabrindo a nossa igreja para a glória de Deus, em nome de Jesus, agora no mês de agosto. Tá bom? Que a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos vocês, hoje e sempre,
e eu desejo a vocês um excelente final de semana. É uma noite muito fria, é o momento de você descansar, buscar descansar diante de Deus também. E amanhã você terá um dia abençoado em nome de Jesus, e que o seu sábado e o seu domingo também sejam abençoados. Tá certo? Estou à disposição de vocês para servir no que for necessário, para atender vocês ali na igreja, para atender vocês nas suas casas. Tá certo? Que eu estou evitando de ir na casa dos irmãos, mas se for uma necessidade, se for uma urgência, eu estou à disposição para estar indo. Tá bom? Então, vamos continuar orando, vamos continuar clamando a Deus para a gente vencer essa batalha, vencer essa pandemia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que esteja com todos vocês hoje reunidos nas suas casas, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, estamos juntos sempre com o Espírito Santo de Deus. Valeu, povo de Deus. Um abraço, um beijo.